Abra comigo a sua Bíblia. Vocês são presentes meus, eu sou um presente de Jesus. Jesus pertence a Ele. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Salmos. We're going to read Psalms chapter 1. Nós ministramos uma palavra na semana passada. We gave a word last week. Eu acredito que para um tempo como esse, And I believe that for a time as o this, Senhor está liberando algo sobre a sua igreja. the Lord is releasing something over His Eu não church. sei você, mas I don't know you, existe um grande privilégio em todos nós em pertencermos à igreja de Jesus. but there's such a big privilege in us in belonging to the church of Jesus. Pertencer à igreja de Jesus Belonging to the church of não é Jesus apenas frequentar uma casa, frequentar um culto. isn't just coming to a service, Pertencer à igreja de Jesus, but belonging to the church of ser Jesus participante daquilo que Ele está fazendo sobre a terra. is to be a participant in what He's doing on earth. Às vezes a gente, como nós tivemos um evento de mulheres ontem aqui que foi maravilhoso, We had an event, a women's event yesterday that was wonderful. e às vezes a gente olha para aquilo que Deus está fazendo And sometimes we look at what God is doing e a gente se alegra and we're joyful pelo fato de que o Senhor está fazendo algo lindo no nosso meio. for the fact that God is doing something beautiful in our E é midst. motivo para nos alegrar. And that's such a great reason to be joyful. Mas a motivação, But the eu motivation, estava falando isso com a pastora Isabelle. and I was telling Pastor Isabelle this. Eu disse para ela, eu falei assim, olha, o que eu acredito I told her what I que believe seja um dos grandes pontos pelo qual o Senhor fez algo extraordinário aqui ontem. to be one of the greatest reasons why God did something É porque extraordinary a here grande maioria das pessoas, is because the vast eu majority diria of talvez quase todos nós, people, I would say maybe all of nós us, viemos, as mulheres que vieram aqui ontem, the women that came yesterday, vieram com uma expectativa no Senhor. they came with an expectation on the Lord. Por que isso? Why? É muito bom quando nós estamos em um ambiente onde pessoas que o Senhor tem levantado na mídia, nas redes sociais, em influências. It's great when we're in a place where the people that the Lord has raised in social Só que media or às in vezes, influence. sem a gente perceber, But sometimes without us a gente realizing, acaba se movendo para aquele lugar we end up moving ourselves to that debaixo place de um convite under an para invitation ouvir to ou listen para adorar ao Senhor, or to worship the Lord porque alguém específico vai estar pregando ou vai because estar cantando. a specific person will be preaching or singing. E isso acontece assim de maneira quase que involuntária. And that happens almost involuntarily. Quer ver um exemplo? An example. A gente fala assim, o culto foi uma bênção. We say, oh, the service was a blessing. A pergunta natural que alguns fazem é o seguinte: The natural question is, quem pregou? who preached? O culto foi uma bênção. The service was a blessing. Quem pregou? Who preached? Porque a gente associa a bênção do culto à pessoa. Because we sometimes associate the blessing está of the service to ministrando. a person that Deixa eu is dizer para giving a você uma word. coisa. But let me tell Nos you tempos this. de Jesus, In the times of muita Jesus, gente ouviu o próprio Cristo pregar many people heard Christ himself e não speak, mudaram de vida. but didn't change in their lives. Porque não é sobre quem está aqui It's falando, not about who's here speaking, mas é sobre como nós estamos recebendo but it's about aquilo que está how sendo we are ministrado. receiving it. Eu não sei você, mas eu não conhecia nenhuma das 3 mulheres que ministraram aqui ontem. I don't know you, but I didn't know any of the speakers that were Eu here nunca yesterday. tinha visto nenhuma delas ministrar. I had never seen any of them preach. Então, eu disse para a pastora Isabelle, eu falei assim, um dos grandes motivos So I told Pastor Isabel, one of que the nos greatest leva a reasons experimentar algo tão extraordinário that takes us to taste something so é quando nós extraordinary chegamos na casa de Deus is when we come to God's com house expectativa não nas pessoas, with expectation not on com people, expectativa no Senhor. but expectation on the Lord. Então, se a nossa expectativa So está if our nele, expectation is in Him, nós não seremos decepcionados. we won't be disappointed. Não é pecado você gostar de ouvir uma pessoa, It's not a sin for you to like listening to adorar o someone, Senhor junto com alguém, worship the Lord with mas no someone. final do dia, But at the end of the day, quando a palavra do Senhor é ministrada, when the word of God is released, você é que vai determinar como as coisas irão acontecer na sua vida. you will determine how things will happen in your life.
Algum pai aqui de adolescente, diga amém? Any teen parents here say Já amen? passou por alguma situação assim que Have you been through a você situation falou a that mesma coisa com o seu filho, com you a sua said the filha same várias thing with vezes your kid many, many times e ele não deu ouvidos? and they didn't listen? Aí daqui a pouco alguém And then someone falou a else mesma says coisa. the same exact Falou, thing. pai, mãe, And they say, Mom, aprendi Dad, algo. I learned something É, o new. que que foi? Yeah, what Aí was it? fala o que aprendeu. And they tell you what they learned. Fala assim, meu Deus, estou And you falando isso say, com "Oh, você desde quando você I've been nasceu. telling you this since you were born." Nós ministramos algo na semana passada We talked about something e last eu week. acredito que essa palavra continua assim ecoando no nosso coração. And I believe this word keeps Eu quero me echoing in our deter hearts. aqui em uma passagem que está no versículo 3 do primeiro livro de Salmos. And I want to keep myself on Psalms 1, O 3. texto diz assim: The text pois says, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Eu quero falar um pouco mais hoje sobre dar o fruto na estação própria. I want to talk about giving fruit Vamos in the orar right mais uma season. vez? Let's pray. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Thank you, Holy Spirit, for this Obrigado por word. esse momento tão especial Thank you for this special em moment que nós paramos, where we stop, em que nós colocamos a nossa atenção where we place our para attention ouvir a Tua voz. to listen to your Fala voice. conosco, Senhor, Speak to us, além da Lord, nossa capacidade humana de comunicar. beyond our human ability of communicating. Fala, Senhor, aquilo que só o Senhor consegue falar. Say what only you can say. Entra no lugar onde só o Senhor consegue entrar. Go into where only you can go Nós te into. agradecemos por isso. We thank you for Em nome that. de Jesus. In Jesus' Tome seu name. assento, queridos. You may Obrigado. be seated. Thank you. Dar o fruto na estação certa. Bearing fruit in the correct Ou season, dar o fruto na estação própria. or giving fruit in the right Algumas season. implicações e algum pano de fundo que eu quero trazer aqui para iniciar esta mensagem. Some context that I want to bring to start this Eu message. quero falar com você acerca de 3 tempos que são muito comuns dentro daquilo que nós entendemos que o Senhor realiza. I want to talk to you about 3 times that we see that the Lord Nós works. temos o tempo dos homens, se assim nós podemos dizer, We que é have o the Cronos, Time of men, that is Chronos. esse tempo que determina dias, semanas, meses, Time anos. that we see as days, weeks, years. Esse tempo que está totalmente assim dentro do nosso controle, dentro da nossa convivência. This time that we live with it and that's within our control. Nós temos o que chamamos tempo de Deus. We have the time of God, Tempo de Deus, nós conhecemos ele como Kairos. and we know that as Kairos. Poderíamos dizer que é como se fosse o calendário de Deus. We could say it as if it was the E nem calendar of sempre God. nós conseguimos acessar isso. And we can't always E access nós that. temos o terceiro tempo, And then we have a third que é time conhecido como plenitude dos tempos. that is known as the fullness of A times. plenitude dos tempos, The fullness of a palavra times. plenitude, ela dá a ideia de amadurecimento. The word fullness brings us to Ela dá a maturity. ideia de algo que está completo. Brings us to something that's Então, complete. todas as vezes So every time que a plenitude dos tempos that acontece, the fullness of time é um happens, sinal, it's preste a atenção signal nisso, é um sinal que aquilo que o Senhor desenhou para acontecer no tempo dele, It's a sign that what God designed to happen in His time encontrou uma preparação aqui embaixo na terra, found preparation para que here on isso earth, possa sair do calendário de Deus so that can leave God's calendar e ser manifesto no calendário dos and homens. be manifested in our calendar. Então entenda isso. So understand that. Tempo de Deus, Time of o God, nosso tempo our e time, o tempo em que os dois amadurecem, and the se time alinham. in which both E align to each acontece. other. Em Gálatas capítulo 4, In Galatians chapter 4, o apóstolo Paulo apontando exatamente para isso, Paul pointing exactly to ele this, fala assim: he says, vindo a plenitude dos tempos, when the fullness of times Deus came, enviou o seu filho, God sent His Son, nascido debaixo da lei. born under the Então law. preste atenção, So see, Jesus, Jesus, que é o filho de Deus, that is the Son of God, ele não nasceu de Maria, He wasn't born from Mary. ele apenas, na verdade, Maria, se eu pudesse aqui rapidamente entrar e sair dentro do mistério da encarnação, If né? I could quickly go into this mystery Quando of você lê incarnation. Isaías, a Bíblia diz que um menino nasceu, It says that the boy was born in mas Isaiah, filho se nos deu. but a son was given. Então Jesus como homem nasceu do ventre de Maria. Jesus as a man was born from Mas Mary's como womb. Deus ele sempre existiu. But as God, He always existed. Então por isso ele era 100% homem That's why He was 100% e era man 100% Deus. and 100% Quando God. você olha para esse episódio,
episódio, when you look at this episode, Deus God vai se encarnar will become flesh através de um ventre humano, through a human womb, através de uma virgem, through a virgin, através de Maria. through Mary. Só que essa concretização But that happening, aconteceu exatamente na plenitude dos tempos. it happened in the fullness Quando of as time. coisas amadureceram, When things were mature, quando as coisas estavam prontas, when things were ready, quando as coisas tomaram forma, when things took form, o Senhor liberou isso. the Lord O released que that. isso tem a ver com o que nós estamos But ministrando? what does that have to do with what we're talking about? Todos nós aguardamos promessas e palavras do Senhor se cumprirem em nossas vidas. We all wait for the fulfillment of God's promises Alguém and aqui words. tem alguma promessa do Senhor que Does você anyone aguarda o here cumprimento dela? have a promise that you're waiting Alguém for it aqui to be tem alguma fulfilled? palavra do Senhor que você aguarda o Does anyone cumprimento have a dela? word of God that you're waiting Quando for its Deus fulfillment? libera essa palavra ou essa promessa, God releases that word. no mundo espiritual isso já existe. In the spiritual world, it already exists. Isso já existe. That already exists. Agora, para que isso possa se manifestar na terra, But for that to be manifested on earth, nós somos responsáveis em organizar o nosso tempo para que isso aconteça. we are responsible to organize our time for Então that to Deus happen. nunca vai falar e não vai cumprir. So God will never say something and just Mas not fulfill todas it. as promessas do Senhor, But every promise from elas the estão Lord, condicionadas they're conditioned ao cumprimento da medida como nós vamos tratar essa palavra aqui embaixo. to the fulfillment of how we're going to treat this word down here. É como se eu falasse com você o seguinte: Because if I told you this, Deus está pronto para fazer God is ready to do it, tudo que nós estivermos prontos para receber. everything that we're ready to receive. Então nós não precisamos falar assim: Senhor, So we don't have to cumpra say, Lord, o que o fulfill Senhor disse. what you said. Nós precisamos orar diferente. We have to pray Senhor, me differently ajuda a me posicionar and say, Lord, help me to position para receber o myself cumprimento do que o to Senhor falou. receive the fulfillment of what you Toda a promised. promessa ainda não cumprida Every unfulfilled promise está ligada a um preparo que ainda não foi finalizado, is tied to a preparation a that's um not done yet in your processo que ainda life. não foi A concluído. process that's not over. Então, quando o Senhor aponta um tempo específico sobre a igreja, So when the Lord points to a specific time over the se Deus church, falasse assim: it's as if God said, eu tenho algo para fazer sobre a minha igreja. I have something to do over my church. E aí nós que fazemos parte dessa igreja, And we're a part of this church. conseguimos receber isso coletivamente We can collectively ou receive that receberemos isso individualmente. or individually. Porque nós temos que estar preparados para esse tempo. Because we need to be Então, ready for this o time. fruto na estação própria So the fruit in its correct não season aponta apenas para um momento em que nós devemos dar fruto doesn't point just to the moment where we should bear ou fruit gerar fruto. or bear Mas o fruit. fruto na estação própria But the fruit in the right está season ligado a eu estar pronto is tied to me being no momento ready que esse fruto é solicitado. in the moment that this fruit is asked Paulo, for. quando escreve a Timóteo acerca dessa apresentação para o cumprimento do trabalho do Senhor, Paul, when he writes to Timothy about this presentation to the fulfillment ele of the diz work assim: of God, procura apresentar-te a Deus aprovado, he says, try to present yourself to como God obreiro approved, que não tem do que se envergonhar, as someone that has nothing to be que ashamed maneja of, bem a palavra da and that verdade. manages well the word Deus, of the truth. Jesus não está vindo buscar uma igreja que está se preparando. Jesus won't come to pick up a church that's getting Jesus ready, está vindo buscar uma igreja que está pronta. but he comes to rapture a Se eu church that falasse is assim, ready. quem que está se preparando para subir, levante a mão, If I said, who's getting ready to go up, muita raise your gente hand. levantaria a mão. Many people would E eu raise their deixaria hands. vocês cientes que infelizmente vocês vão ficar se Jesus voltar agora. And I would tell you that you would stay if Jesus came back today. Porque ele não está vindo buscar alguém que está se He's preparando. not coming to rapture someone that's Quando getting ele ready. vier, When he comes, quando a trombeta tocar, when the trumpet sounds, quando o noivo aparecer, when the bridegroom appears, calma aí que eu vou comprar azeite. hang on, I'm going to buy some Vai oil. comprar azeite, porque quem vai Go entrar buy com o oil. noivo é aquelas que já Because the estão com one azeite pronto. Who goes in with the bridegroom is those that already have Por que it. essa palavra é importante para a gente? And why is this word important Deixa eu for us? trazer aqui um contexto bem local para você Let que é me membro bring dessa igreja. a local context Por for que you. essa palavra é importante para mim e para Why is it você? important for us? Porque eu acredito de todo o meu coração Because I believe with all of my heart que o Senhor deseja nos levar that the a um Lord desires próximo nível dentro do cumprimento das suas to promessas. take us to a next level in the fulfillment of His E quem de promises. nós estaremos prontos para poder realmente sermos movidos pelo Senhor, And who of us will be ready to truly be moved by the Lord, usados pelo Senhor, used by the Lord, posicionados pelo Senhor? positioned by the Lord? Aqueles que estão prontos para isso. Those that are ready. Veja bem,
see aqueles que estiverem maduros para isso. those that are mature for this. Eu sei que maturidades, existem níveis de I know that maturidade. there are levels of maturity. Então não estou falando assim que nós temos que nos tornar maduros We're em not Deus. saying we should become mature E in isso se God, torna um estado parado, estático. and that becomes a static state. Níveis de maturidade. There are levels of Então nós maturity. queremos trabalhar um pouquinho sobre isso So we need hoje. to work on that. Primeira coisa que eu creio que maturidade está ligada dentro desse contexto. First thing that I think maturity is tied to in this Quando context. Jesus fala em João capítulo 15, When Jesus speaks in John Jesus fala chapter assim: se 15, vocês permanecerem em mim, he's saying, if you remain in me, vocês vão dar muito fruto. you will bear many Então fruits. entenda que So a understand palavra that. de Jesus é muito clara. The word of Jesus is very clear. fruto The fruit Está conectado diretamente is connected ao directly nosso posicionamento contínuo. to our continuous Então positioning. não é apenas eu estar, So it's not just being, mas é eu but permanecer. it's remaining. Então estar com Jesus, So being with eu posso Jesus, estar em diversos momentos da I minha can be vida. in many moments of Agora, my life. permanecer com Jesus But remaining with requer um nível Jesus de maturidade requires a level of para maturity entender que seria injusto compartilhar com Jesus apenas os meus momentos de luta. to understand that it's not fair to share with Jesus just my Eu não moments vou of recomendar trial. você a fazer isso, senão vai dar muito trabalho e aconselhamento na igreja. I'm not going to invite you to do this or else you're going to give me a lot of Mas é work. como se você experimentasse compartilhar com a sua esposa But it's as if you tried to share with your spouse só os problemas que você tem. only the problems that you have. O dia inteiro compartilhando problema. All day sharing issues. Aí no dia que sobrar um pouco de dinheiro, And then the day you have a little money left, o dia que fizer um solzinho, or you have some sunny o days, dia que, o dia que a situação estiver um pouco melhor, or the days that things are você good, fala assim, you say, vou chamar um amigo para queimar uma carne. I'm going to call my friend to do some Vou barbecue. fazer alguma coisa, vou chamar um amigo para me tirar umas I'm férias. going to call a friend to go on vacation Quer dizer, with. com a esposa, With the isso spouse, aplica dos dois lados, tá, gente? that applies to both Estou sides, falando right? assim, nós somos os vilões da história, We're the villains of the story, the men. mas pode ser outro lado também. But it could be the other Então, side com a too. esposa, So with the eu só wife, compartilho a luta, I only share my o trials, problema, the a problems, dificuldade. the hardships. Quando as coisas melhoram, But when things are aí eu good, falo assim, não, agora eu vou sair com os boys. say, oh, I'm going to go out with the boys. Agora eu vou tirar férias com os I'm going to amigos. go on vacation with my Aí a mulher fica friends. assim, ué, And your wife is só like, huh? compartilha problema You comigo. only share problems with me? Faz sentido isso? Does that make sense? Tem algum casamento que se sustenta dessa Is maneira? there any marriage that's sustainable like Mas that? essa é a maneira que nós queremos sustentar o nosso relacionamento com But Jesus. that's how we want to sustain our relationship A with gente Jesus. só vai até Ele quando a gente tem um problema. We only go to him when we have a problem. Não tenho dinheiro para pagar a conta. I don't have money to pay my Jesus bills. abre uma porta. Jesus, open a door. Estou passando por dificuldade. Going through a hard time. Jesus me ajuda. Jesus, help me. Aí eu sei o que fazer no domingo pela manhã. I know what to do on Sunday morning. Agora, quando me sobra alguma coisa, But when something's quando as coisas estão indo abundant, tranquilas, when things are good, eu nem lembro que tem culto no domingo. I don't even remember that there's a service on Sunday morning. O que é isso? What is that? Estamos circunstancialmente, mas não permanecemos. We are for the circumstance, Então but Jesus we fala don't assim, remain. você quer dar fruto? So Jesus says, you want to Então bear você tem que fruit? permanecer em mim. You have to remain in me. Independente das circunstâncias. Doesn't matter the circumstance. Independente do seu problema. Doesn't matter your problem. Independente da estação que você esteja Doesn't matter vivendo. the season that you're living in. Permanecer no Senhor Remaining in the Lord é uma consciência is a conscience de maturidade. of maturity. Porque eu acredito Because I believe que eu preciso compartilhar com Ele that I need to share with todos os Him momentos da minha vida. all the moments of my Sejam os life. momentos difíceis, Be it hard moments, sejam os momentos fáceis. be it easy moments. Existe um texto, na verdade uma profecia, There's a prophecy que está registrada no livro de Oséias, that's in the book of no Hosea, capítulo 7. chapter 7. Eu quero ler o texto com vocês. We're going to read the text. Você vai conhecer um novo livro da Bíblia, né? We're going to know a new book of the Gente que Bible, acha que right? Oséias nem sabia que estava na Some Bíblia. people don't even know that Hosea was in the Bible. Oséias capítulo 7, versículos 8 a Verse 11 diz 7, assim. verses 8 through Deixa eu dar 11. um pouco de contexto aqui para você assimilar melhor a I'll just give you leitura. a little bit of context. O Senhor está mandando uma mensagem para Efraim, só que Efraim aqui não é uma pessoa. The Lord is sending a message to Ephraim here, but it's not a person. O que Jesus está fazendo, o que o Senhor Deus está fazendo aqui, What Jesus is doing here através do profeta Oséias, through the prophet Hosea entregando uma mensagem is giving a de message correção of correction à nação de Israel. to the nation of Israel. Nesse caso,
In this ao case, reino do norte. to the kingdom of the Porque o north. reino de Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul. Because the kingdom of Israel was divided into north and Então south. Efraim, So Ephraim, que é então a tribo mais relevante that do reino was do norte, the most relevant tribe ela of the kingdom of the recebe a north, palavra, receives the mas a word, palavra é para todos. but the word is for everyone. Então entenda, So understand, o texto diz assim: the text 8 to Efraim 11. se mistura com os povos e é como um pão que não foi assado. Estrangeiros se comem a sua força e ele não sabe. Também os cães já se espalham sobre ele, mas ele também não sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem buscam ao Senhor com tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Deixa eu quebrar em miúdos aqui o texto e fazer uma aplicação bem prática. Let me break up this text for O us. Senhor está chamando a atenção de Efraim, The Lord is calling Ephraim's porque attention a conduta daquele povo naquele momento because the conduct of those people in estava that moment literalmente sendo assemelhada a isso. was literally looking like Efraim this. Ephraim é como um bolo is like a cake que não foi assado dos dois lados. that wasn't baked on both Então o que sides. o Senhor está dizendo? So what is the Lord saying? Efraim, Ephraim, quando você olha para um lado, when you look at one parece que side, está pronto. seems like it's Mas quando ready. você olha do outro When you lado, look at the other, ainda está cru. it's still raw. É alguém que acha It's someone that que thinks pelo tempo que ficou no forno, that by the time, because of the time they já were foi in the oven, completamente assado. they're completely Já baked. está maduro. They're mature. Mas quando o Senhor chega diante de nós But when the Lord comes e Ele before percebe us, esses comportamentos, and He notices these primeiro behaviors, comportamento, the first o behavior, comportamento que eles se misturavam com as outras nações. He was mixing in with other O que nations. significa isso? What does that mean? Você está perdendo a sua You're identidade. losing your identity. Você está assimilando a cultura de outras You're nações. taking in the culture of Você other está nations. perdendo aquilo que você recebeu como You're essência. losing what you received as an essence. Então agora, So now, o que acontece? what happens? O que as nações fazem quando estão em crise What the nations do when they're in crisis, é o que você está fazendo. it's what you do. O que os outros fazem quando estão passando por momentos difíceis What others do when they're going through é a hardship, maneira como você está reproduzindo. it's what you're doing. Porque a imaturidade espiritual Because spiritual nos immaturity leva a ficar dando tiro para todo lado. takes us to try and point Enquanto, everywhere. na verdade, When in o reality, entendimento espiritual que nós já recebemos the understanding we've e already precisamos received praticar that we need to é que, practice independente da is situação, that doesn't matter the situation. só existe um caminho, There's only one way. só existe uma verdade, There's only one truth. só existe uma And vida there's que é o only Senhor one life Jesus. that is Jesus. Então veja, So see, Efraim, você Ephraim, acha que você está pronto. you think you're Mas, ready, na verdade, você é como um bolo que só foi assado de um lado. but in reality you're like a É half-baked claro que um bolo, bread. naturalmente falando aqui, o bolo brasileiro, né? Of course that maybe you're talking about a Embora você Brazilian já cake, com certeza colocou o forno quente demais even though you maybe set your oven e o too bolo hot, começou a queimar do lado de fora. and the cake started E se burning você on the não usou a outside. estratégia lá do palito para ver se tinha alguma coisa grudando, And né? if you didn't get the toothpick just to see if Você anything's sticking parte there, o right? bolo e o bolo tá cru pelo lado de dentro. You cut the cake and it's raw in the middle. Essa é a visão do texto. That's the vision of Quando the text. você olha do lado de fora, When you look on the você está outside, pronto. you're ready. Quando você olha do lado de dentro, But when you look on the ainda está inside, cru. it's still raw. Maturidade. Maturity. Uma outra coisa que o Senhor fala dentro do texto. Another thing that God speaks in the Os seus text. clãs já se espalharam. Their clans are O que ele spread. está dizendo? What is he saying? Seus cabelos brancos, Your gray hairs. seu tempo de vida. Your time of Sabe o que life. significa isso? You know what that Você means? está envelhecendo, You're getting older. mas isso não é sinal de maturidade. But that's not a sign of maturity. Porque a gente acha que maturidade só está ligado à idade. We think that maturity is only tied to E age. embora a idade nos ajude a amadurecer, And even though age helps us to mature, mas nem sempre a idade é um sinal de but maturidade. age is not always a sign of Então você vai ver, maturity. por exemplo, pessoas em áreas da sua vida. So you'll see people in areas of your life. Na igreja, por exemplo. Church, for example. Alguém que está na igreja já há muito tempo. Someone that has been in church for Acha a que o long time. tempo de estar na igreja They think that because they've been in church for a long é um time, sinal de maturidade. that's a sign that Aí they're chega alguém mature. novo na fé, And someone comes new, querendo vir, querendo participar dos they want to cultos, take part in everything. querendo fazer a They obra. want to do the work of Aí God. chega um
entre aspas, maduro, And then a mature one fala assim, vai com comes. calma. They say, calm down. Você não sabe o que você está You don't know fazendo. what you're doing. Eu sei, eu já passei por I've isso. been through that. Isso aí, essa empolgação toda eu já conheço. That hype, I already Querendo know dar it. sinal de maturidade, Wanting to give a sign of enquanto maturity. na verdade, When in real o tempo reality, que nós ficamos na igreja, the time that we spend at sem church amadurecer por dentro, without maturing on the inside cria muito mais uma casca grossa do lado de fora creates so much more just a do que thick layer on propriamente the conselhos outside sábios a alguém que está chegando. than real wise advice to Alguém, someone por that's exemplo, que new já está numa empresa há muito tempo. or someone that's been in a job for a long time. Esconde a sua insegurança com alguém novo que chegou, Hides their insecurity with someone new there, querendo dar conselhos para que as pessoas não avancem, não se interessem, não sejam bons funcionários. wanting to give advice so people don't advance and are not Se good apresentando employees, como alguém que amadureceu naquele lugar. presenting themselves as someone that's E mature é in that exatamente o que o place. Senhor está falando de Efraim. And that's what Jesus is Você talking está about with envelhecendo, Ephraim. You're mas getting você não old, está amadurecendo. but you're not Porque a maturing. maturidade espiritual Because spiritual não maturity está ligada à sua idade isn't tied to your age, biológica. your A biological maturidade age. espiritual Spiritual está ligado maturity à sua experiência com o Senhor e is com a tied sua to your palavra. experience with the Lord and with His Word. Você é como um bolo que não foi assado dos dois lados. You're like a Se nós half-baked tomarmos cake. aqui dois lados importantes dentro da vida cristã, If we take two important sides in the Christian você vai ver a life, Bíblia falando sobre graça e conhecimento, you'll see the Bible talking about grace and apontando knowledge, para um crescimento saudável. pointing to a healthy A Bíblia diz growth. que Jesus ele crescia na graça Says that Jesus would grow in e também grace no conhecimento. and in E aí em knowledge. dois níveis. Two levels. Dois lados Two sides. em dois níveis. Two levels. Dois lados. Two sides. Graça Grace, e conhecimento. understanding. Dois níveis. Two levels. Diante de Deus Before God e diante dos homens. and before people. Então entenda que essa maturidade, So understand this de maturity graça e of conhecimento, grace and knowledge apontam exatamente para esse crescimento espiritual saudável. point to this healthy spiritual Onde nós growth, precisamos aprender, ler e estudar a palavra. where we need to learn and study the Word. Mas ao mesmo tempo nós precisamos orar, jejuar e buscar ao But we Senhor. also need to pray, fast, and seek the Só Lord. dos dois Just one of the é como two bolo que só foi assado de lado. is like a cake that was baked on one Pessoas que às side. vezes, People quando o that Senhor está sometimes, derramando a sua glória no templo, when the Lord is releasing em His vez da glory in the gente temple, entrar ali e desfrutar daquilo que está acontecendo, instead of us stepping in and enjoying what's a happening, gente abre a Bíblia, we open the isso Bible. não está na Bíblia, This is not in the isso é um Bible. exagero, This is an não precisa exaggeration. disso. You don't need O que that. esse irmão está correndo? Why are they O que running? o outro está Why pulando? is the other one O que o jumping? outro está chorando? Why are they Querido, crying? cada um tem uma forma específica e única de Each reagir ao person que Deus has a está unique fazendo. way to react of what God is Quem doing. sou eu para julgar a maneira como você reage na presença de Deus? Who am I to judge the way that you react in God's Aonde o presence? Espírito do Senhor está, Where the Spirit of the um dos Lord primeiros is, sinais one of the first é a signs liberdade. is the E freedom. quando alguém quer tocar na sua liberdade, So if someone wants to touch your pode freedom, estar sendo movido por qualquer espírito, maybe they're moved by any menos o spirit Espírito de Deus. except the Spirit of God. Então, quando o Senhor está se movendo, So when God is moving, no Espírito nós temos que ter in the liberdade. Spirit we need to have freedom. Eu prefiro 1000 vezes I'd rather 1,000 lidar times com a imaturidade de alguns na hora do mover espiritual dealing with someone's immaturity in the time of the spiritual move do que com, entre aspas, a maturidade de outros em querer ficar analisando tudo. than with the maturity of others that try to Você analyze sabe quais são os everything. crentes que dão mais trabalho na igreja? You know who are the Christians that give me the Não é most work? aqueles que são imaturos Not those that are immature e abertos ao conhecimento and e ao open to ensinamento, knowledge and to teaching, mas é aqueles que acham que já sabe tudo but are those that think they know e it não all. precisa mais de aprender You nada. don't need to learn anything else. É como Efraim, It's like Ephraim, bolo que só foi assado de um a lado. cake that was baked on only on Acha one que está há side. 20 anos na igreja, They think I've been 20 years to eu já sei church. de tudo e não preciso I de know nada. everything, I don't need Acha anyone porque else. já fui ordenado a pastor, Oh, I'm a pastor eu já now. sei de tudo, estou analisando aqui como é que estão essas I'm coisas. analyzing how everything Deixa eu is ver se eu vou going. ficar nessa igreja mesmo. see porque if I'll really stay Querido, in você this tem church. todo o direito de fazer qualquer análise e eu incentivo a todos a fazerem You have isso. all the right to analyze, and I Ninguém vai encourage colocar you as to. suas raízes e colocar a sua família num lugar que você não conhece e não confia. No one's going to place your family in a place you don't trust. Mas no final do dia não é a
sua análise. But at the end of the day, it's not No your final do dia, é a analysis. sua sensibilidade em ouvir a But it's your voz do Senhor. sensitivity to listen to Porque quem God's nos voice. direciona não é o nosso julgamento Who pessoal. directs us is not our Os personal nossos judgment. critérios pessoais. Our personal Quem nos criteria. direciona é o Espírito What Santo de directions Deus. us and leads us is the Viver Holy uma vida Spirit. movido pelo Espírito Santo Living a life led by the não Holy significa Spirit que você anulou os princípios da palavra, doesn't mean you let go of the principles mas of the significa word. que você foi maduro o suficiente para entender But it means you're mature enough to understand que pode ser that que maybe Deus está te colocando em um lugar, God is placing you mesmo que somewhere, seja fora de todos os seus pontos de concordância, even though it's outside of everything you agree mas with, porque Ele tem algo para te ensinar naquele but it's lugar. because He wants to E teach um you dos maiores something. sinais de amadurecimento espiritual One of the greatest signs of spiritual passa pela maturity nossa obediência ao Senhor. goes through our Eu não preciso obedience of the entender. Lord. I don't need to Eu understand preciso it. obedecer. I need to obey. Obediência cega Blind só obedience cabe a only fits to ao one, Espírito Santo. the Holy Spirit Todos of os God. demais Everyone você else, deve questionar, you should mas question. ao Senhor, But to the Lord, Deus não me deve satisfação. God doesn't need to Se Ele explain quiser falar anything. comigo por que Ele está fazendo o que Ele está He fazendo, doesn't have to tell me why He's doing what eu vou He's doing. agradecer a Ele, porque como homem a gente quer saber das coisas. If He wants to, I'll thank Him. Mas na maioria das vezes, But majority of the Ele times, não vai te falar. He won't tell you. E o fato de não querer obedecer porque não aprendeu And the fact that you don't obey because you didn't é um learn grande it sinal de imaturidade is na fé. a great sign of Porque immaturity quando in your nós faith. estamos maduros, Because when we are mature, significa que já passamos pelos processos means we've been through the e process. entendemos que vale a pena confiar em Deus em qualquer And we situação. understand it's worth it to trust God in any situation. Eu falei com vocês aqui na semana passada I told you last week que embora as pessoas, muitos de nós gostamos de frutas verdes, that né? even though many of us like unripe fruits, Lembra da banana verde frita? remember the unripe bananas Lembra da manga verde com sal? or the green mangoes Lembra do doce de mamão verde ralado? or the green papaya, Tudo sweet? isso é maravilhoso. Oh, that's Mas wonderful. lembre-se But que o remember potencial nutritivo de todas as frutas that the potential of nutrients of every fruit está quando essa fruta está madura. is when the fruit is ripe. Ela pode servir ao paladar, Maybe it's good to your mas taste, o potencial nutritivo but the max potential está of no momento nutrients em que essa fruta is amadurece. in the moment that this fruit Então is ripe. entenda isso, So understand that. porque a maturidade está ligado ao equilíbrio. Because maturity is tied to balance. 2 Timóteo capítulo 1, Paulo diz assim com 2 Timóteo: Timothy 1, Paul says to Timothy, desperta o dom de Deus que há dentro de você, awaken the gift of God that is que within veio you, pela imposição das minhas mãos. that came through the laying E of ele my diz assim, porque hands. Deus não te deu It says because God didn't um give espírito you de medo, a spirit of fear, mas um espírito de amor, but a spirit of love, de poder of power, e de and moderação. of moderation. E preste atenção o que Paulo está ensinando a Timóteo. And what is Paul teaching No versículo Timothy? 8, In verse 8, qual era o medo de Timóteo? what was Timothy's fear? Por causa da imaturidade. Because of his immaturity, Qual era o medo de Timóteo? what was his fear? Paulo diz assim no versículo 8: Paul says, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, don't be ashamed of the testimony of our Lord, nem do seu encarcerado, que sou eu. or of his imprisoned ones that is me. Pelo contrário, On the contrary, participa comigo dos sofrimentos take part with me a in the favor do sufferings, evangelho segundo o poder de in Deus. favor of the gospel according to God's Sabe o que Paulo está power. dizendo com Timóteo? You know what happened to Timóteo, você está Timothy? com medo Timothy, you're scared das perseguições, of persecution, dos cancelamentos. of canceling. Você está se acovardando You're being a do que as coward pessoas vão pensar because of what people would acerca do think seu posicionamento em relação a Cristo. about your position in relation Você to está olhando Christ. para mim como se você não me conhecesse, You're looking at me as if you didn't só know porque eu estou me. preso Just because I'm in jail. por causa do evangelho. Because of the Por gospel? favor, Timóteo. Come on, Timothy. Deus não te deu um espírito de medo. God didn't give you a spirit Deus te of deu um fear. espírito de amor. He gave you a spirit of Deus te love. deu um espírito de He gave poder. you a spirit of power. Deus te deu um espírito de moderação. And a spirit of A moderation. moderação é o equilíbrio. Moderation is the balance. O equilíbrio aponta para a The maturidade. balance points to Porque o maturity. equilíbrio normalmente é o centro das Because balance coisas. is usually the O center equilíbrio é of o things. meio entre o verde e o podre. It's the middle in between the unripe Você and the está rotten. equilibrado, você está You're no in the centro. middle. You're in the center. Entenda isso. Understand that? Entenda porque às vezes nós queremos agir debaixo do espírito de poder Sometimes you want to act under the spirit of ou power queremos agir só debaixo do espírito de amor. or only under the spirit of E love. esquecemos do espírito de And we moderação, forget the spirit of que é você estar moderation. no meio dos dois. That is you being in the middle Poder of aqui é both. força.
é Power here intensidade, is intensity and empenho. strength. Deus nos deu esse vigor God gave us this para life explorarmos os ambientes, for us to explore places, para irmos além dos nossos for us limites. to go beyond our Mas Deus limits. também nos deu um espírito de amor, But He also gave us a spirit of que em muitos love momentos nos requer that in many moments parar requires pouco to stop para entender aqueles que estão ao nosso and lado, understand those para that are entender o around coração us das pessoas que estão com a and gente. comprehend people's E que às vezes eu hearts. não posso acelerar demais o Sometimes passo, I can't go too porque não é fast. sobre chegar na frente, It's not about getting there é sobre first. não chegar It's sozinho. about not getting there Então eu alone. preciso às vezes ter amor pelas pessoas que estão do meu So you lado. have to love people around you. Então o que o Senhor fala? What does the Lord say? Você vai agir debaixo de amor, You're going to act under você vai agir love. debaixo de You're poder, going to act under power. mas a moderação vai te conectar aos dois But lados. moderation will connect you to Então uma both sides. pessoa madura na fé So someone that's é uma mature pessoa equilibrada. is someone that's Um dos grandes balanced. sinais do equilíbrio One of the greatest é signs você of dominar balance sobre as suas próprias emoções is you e sobre os seus próprios temperamentos. dominating your own personality and emotions. Porque um dos frutos do Espírito Because one of the fruits of the é o Spirit domínio próprio, is self-control. que é o último da lista dos 9, That is the last in the list. que é aquele que é a balança de todos os demais. That's the one that's the weight of É o all que of traz the o others. equilíbrio, It brings é o que traz balance. você para o centro, It brings you to the é o que nos center. coloca na posição It puts us in the de não position sermos guiados ou movidos of not being moved pelo nosso ser, by our own mas beings, debaixo do entendimento da palavra but do under the Senhor. understanding of the Word of God. Amadurecer na fé, Maturing in the faith, amadurecer no Senhor, maturing in the Lord, estarmos como frutos maduros. being as ripe fruits. Existe uma definição de sucesso que é usada muito no mundo corporativo, There's a definition of success that's used in the corporate embora não world. esteja na Bíblia, mas alguns dos seus fundamentos nós podemos encontrar na Maybe palavra de it's Deus. not in the Bible, but we can find some foundations that are Algumas alike. pessoas definem sucesso Some people define success. quando a preparação It's when se preparation encontra com a oportunidade. meets opportunity. E aí a gente observa isso, And we observe e não a that. partir de uma interpretação racional corporativa, And coming from a corporate mas a interpretation, partir do entendimento espiritual. but coming from a spiritual Por quê, understanding. queridos? Why? Porque todos nós precisamos amadurecer em várias áreas da nossa We vida. all need to mature in many areas of E our eu quero dizer lives. para você uma coisa, And I want to tell you one thing. que o seu tempo de crente Your time as being a não Christian quer dizer muita coisa. has not a lot to say. Eu não estou aqui negando a sua vida de fidelidade ao Senhor. Not here denying your life of Eu só estou faithfulness with the falando que tem Lord. muita gente que está há muito tempo na igreja But I'm telling you, many people have e been a que long time in church. deveriam estar ajudando a cuidar de pessoas And that should be helping to take care of e people. até hoje estão demandando cuidado. And to this day, they demand care. Hebreus capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz assim: pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornareis como necessitados de leite e não de alimentos sólidos. Sabe o que Paulo está falando? Vou atribuir a Paulo aqui a carta aos Hebreus. What Paul is saying here in Hebrews, Ele falou, gente, he's saying, pelo guys, tempo que vocês estão na igreja, you've been in church for a quantas long mensagens time. você já ouviu? How many sermons have you Quantas listened pregações to? você já ouviu? How many preachings have Se you a listened gente to? traduzir o tempo que nós já recebemos em horas de ministração na igreja, If we translate the time we've received in hours com of aulas sermons numa faculdade, with classes in a já college, teria uns 10 PhDs. you would have like 10 PhDs. E até hoje, And to this day, dando trabalho. you're still giving us a hard time. Não é para mim, não. Not to us. Meu trabalho é resolver problema. My job is to É deal dando with trabalho pra problems, Deus. but giving God a hard time. O Senhor olha assim, meu filho, você já está aqui há tantos anos. You look and say, you've been here for E so até long. hoje você só pensa no seu umbigo. And you think only about Parecendo yourself till criança this day. pequena. You seem like a little Pega um child. pirulito na mão, You grab a dá lollipop. pedaço do seu pirulito. Give me a piece of your lollipop. é meu. It's mine. Só pensa em você. They only think about Só themselves. pensa no seu They conforto. only think about their own Se comfort. a mensagem não foi do seu jeito, você If reclama. the message wasn't what you Se wanted, não you cantou o complain. hino que você queria, você They didn't reclama. sing the song you Se like, não you foi o complain. ministro de louvor que você entendia, você If it reclama. wasn't the song, the Se o singer that som you está like, you muito alto, complain. reclama. If the sound's Se too o loud, som you está muito complain. baixo, reclama. If it's too low, you Pelo also amor de complain. Deus, irmão. Come on. Para de pensar em você Stop thinking only about e yourself. começa a entender que o fruto maduro
madura para servir as and start pessoas. understanding that the Eu não mature estou fruit aqui is to fazendo serve apologia a others. desconfortos. And I'm not telling you should be Eu uncomfortable. sei que nós precisamos melhorar em todas as I áreas. know we need to improve in every area. Mas saiba que a melhora coletiva passa pela consciência individual. But the best collective one goes through the individual conscience. As mulheres foram muito louvadas aqui esses dias pelo evento de ontem, né? The women were praised for the event Deixa yesterday. eu falar uma coisa aqui que deveria melhorar. But let me tell you something that should improve. Deixa eu falar uma coisa que deveria melhorar. Let me say something that should improve. Quando nós terminamos o trabalho aqui ontem, When we finished the event here yesterday, quando nós terminamos um culto, when we finished a sabe o service, que acontece? you know what happens? A maioria de todos nós Majority of all of que us estamos aqui that are here, sabemos disso. we know that. Outras pessoas chegam Other people get para here catar as garrafas de água, copo de café e lixo que a gente deixa. to pick up the trash that we leave behind. Sabe o que é isso? You know what that is? Só penso em mim. I think about only Tomei myself. minha água, Took my deixo water, aqui, left the depois bottle alguém here. se vira. Someone will deal with it. Aí, pessoas que estavam aqui, People that were here que ficaram até a hora que muitos ficaram, that stayed until the time that many ficaram aqui stayed, catando o lixo das pessoas até o final do culto. they stayed picking up people's trash till the end. Enquanto, na verdade, Well, in você não reality, bebeu a água. didn't you drink Por the que você não water? pode pegar ela e colocar no lixeiro ali Why fora? can't you get the water bottle and throw it Parece ser away? uma coisa pequena, Seems like it's something so mas é um small, sinal de pessoas que só pensam em si. but it's a sign of people that only think about Quem que themselves. você acha que vai limpar? Who do you think is going to A clean igreja it? paga uma companhia Oh, para the limpar. church pays a company to clean Grandes it. coisas. Okay. A casa não é sua. Isn't it your house? A casa não é do Senhor. Isn't it the Lord's A house? casa não é nossa. Isn't it our Por house? que tem que acontecer dessa forma? Why does it have to happen E o like pior, that? And the worst part, Morri de vergonha ontem. I was so embarrassed Não yesterday. preocupa não que eu já recebi essa pedrada ontem, por isso que eu estou dando uma em você. Don't worry, because my attention was called yesterday. That's why I'm doing Tinha it to alguém de you. fora aqui ontem, Someone from the outside was visitante. here visiting, que um pouco sem filtro. and a little without Glória a a Deus por filter. aqueles que são sinceros Glory to God for the honest e às ones. vezes até sem filtro. And sometimes even no Que filter. estava perto de uma pastora, que eu não vou falar o nome, He ainda was bem que ela nem close está aqui agora. to a pastor that was here, and I'm not going to say her Pastora name. da She's not nossa even here. igreja. She's a pastor Aí from tinha our pessoas church. visitando People visiting, e a pastora olhou aquele tanto de garrafa de água espalhada. and she looked at all those water Ela bottles. falou assim: And pastor, she said, "Yeah, a gente vai pastor. ter que ensinar o pessoal a catar as We're garrafas, going to né? have to teach the people Aí eu how to falei, pick tá up their certo, a bottles, gente tem que right?" aprender mesmo. They Peraí, já said, "Yeah, catei umas duas we lá have e to falei, learn." deixa eu And I started fazer aqui a grabbing minha them on the parte. floor. O que significa isso? What does that mean? Aplicando dentro da maturidade. Applying it within É o maturity. quanto às vezes nós achamos que estamos, mas não estamos. It's how sometimes we think that we are, but we É really o quanto aren't. nós achamos How we que think estamos prontos, mas não conseguimos nem catar that we're uma ready, garrafa que a gente deixa para but we trás. can't even pick up our Eu não water quero usar aqui a bottles. garrafa para chamar a sua atenção. I don't want to use the Eu water estou bottles to usando a call your garrafa para attention. dizer que tem uma série de pequenas coisas But I'm using it to say that there's a bunch of little que a gente things ignora that we e ignore que é um sinal que nós precisamos that are amadurecer. signs that we need to Não apenas mature. como membros de uma igreja Not just as local, members of a local mas como church, maridos, but as como husbands, esposas, as wives, como as filhos. children. Eu não vou mais ficar ameaçando mais menino. Antigamente lá em casa eu e a pastora Isabelle ficava ameaçando os meninos. We used to threaten the kids Você vai back in the para day. a África, You're going to Africa. você não quer comer. You don't want to eat your food. É porque você não sabe os meninos que estão passando Because fome. you don't know all the kids that are hungry right Deixa eu falar now. uma coisa, você pai e mãe que faz essa If you estratégia. do that, parent, Não adianta. doesn't work. Não vão aprender assim. They're not going to learn like that. Não vão aprender. Sabe o que vai aprender? You know how they're going É to a learn? gente ensinar. Us teaching them. E às vezes no ensino, And sometimes in teaching, irmos um pouco além we have to go do beyond que apenas uma palavra of just a carinhosa word, caring e dar uma word, palavra menos carinhosa. and give a less caring word. Depois você não me perseguir e achar que estou espancando meus filhos. Don't think that I'm spanking my kids. Nunca espanquei meus filhos, I never beat mas them up, sempre corrigi eles. but I've always corrected them. Estava vindo para cá hoje na igreja. I Cadê o was Daniel? coming Tá to aí church não? today. Is Danny there? Danny's hiding. O Daniel estava dirigindo, né? Danny was driving, right? Você vê que eu vim mais crente hoje quando eu cheguei. So I became more Christian on my Eu way olhei to church. tranquilo. Aí eu olhei pro lado, I looked next to me, umas barbinhas assim. have some beards on him, Aí eu falei assim, and I said, você não vai cortar essa barba, não? "Aren't you gonna shave that beard?" Ele falou assim, eu já cortei. He said, "I have Meu already." filho,
Cortou quando? I Semana was like, passada? when? Last week? É, cortei semana Yeah, passada. last week. E continua crescendo. And it still Você tem grows. que cortar sempre, né? Like, yeah, if you want it like that, crescendo. you need to, Né? Não é que tá virando homem, mas tá ficando adulto. you're becoming an adult. Só para corrigir a nossa linguagem, né? Aí ele falou, eu falei assim, então deixa a barba crescer. And I was like, let your beard grow Ele then. falou, não, pai, deixa eu He's te like, ensinar. no, let me teach you. Eu falei, tá, me ensina. I was like, okay, teach Ele me. falou assim, pai, He é o said, seguinte, Dad, this is sabe what quando é happens. que pode deixar a barba crescer? You know when you can leave your beard grow? Eu falei, quando? When? Ele falou, quando você arruma uma namorada. It's when you have a girlfriend. Aí eu falei, sério? And I Por was quê? like, really? Why? Ele falou assim, porque quando você arruma uma He namorada, said, because when you get a o girlfriend, processo inicial the initial da barba process crescer, of the beard você fica growing, muito feio. you are kind of ugly. E aí, você não vai conseguir arrumar namorada muito You feio. won't be able to get a beard while it's Então, quando você growing. arruma a namorada, So when you get a aí você girlfriend, deixa a barba then crescer. you start the process of letting your Porque beard daí grow. você já arrumou uma Then namorada, you already have a agora girlfriend. você não vai ter problema. You're not going to have an issue. Ah, I was ok, like, oh. entendi. Me ensinando. Teaching me. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Um dos grandes sinais de maturidade é a gente saber. One of the signs of maturity is us Eu não estou aqui knowing. me denunciando a mim mesmo, mas And I'm dizendo para here você o exposing seguinte. myself, but I'm telling you. Todos nós precisamos de aprender alguma coisa. We Tá all vendo? need to learn something, right? Aprendi. I learned. Aprendi quando é que você pode deixar a barba I crescer. learned when to start letting your beard grow. Eu nem vou falar qual foi o exemplo que ele usou, porque daí já está fora da minha I'm not casa. even going to say the example Mas that ele he usou o used. exemplo de um rapaz aqui da igreja But he used an example of a boy here at que church está namorando. that is Ele falou assim, dating. pai, And he o senhor said, não lembra Dad, do fulano? remember this Eu person? falei, como assim? And I said, what do you O senhor mean? lembra que ele deixou a barba crescer? Remember, he let his É, beard mais ou grow. menos, a barba está crescendo. It's like, yeah, it's growing. Pois é, ele só deixou quando ele começou a Yeah, namorar. he only let it grow when he started Ah, dating. ok, então funciona It's like, esse okay, ensinamento. so it works, you're teaching. Vamos ficar em pé nessa manhã. Let's stand. Eu pedi autorização para ele para contar esse testemunho. I asked for his authorization to tell Aí ele falou this. assim, não, o senhor pode contar, mas o senhor vai falar que um dos seus filhos. And he said, no, you can tell it, but you're not going to say my name. You're going to say one of your Eu kids. falei assim, eu vou jogar seu irmão debaixo do ônibus. And I said, I'm going to Por throw your algo que ele não brother tem culpa under the de bus. nada. And he has no fault. Pessoal, o problema é seu. It's your fault. It's your issue. Coitado do irmão dele, já estava aqui na igreja ajudando a mãe. His poor brother was E helping ele his falou mom. assim, joga ele debaixo do ônibus. And he was like, throw him under the bus. Quero concluir dizendo algo para você. I want to finish up saying something to you. Um dos grandes motivos pelo qual o Senhor nos trouxe essa palavra. One of the greatest reasons the Lord brought us this Se você word. não assimilou muita coisa do que eu falei, por favor, If you didn't get a lot of what I receba said, isso. receive this. Existe um tempo sobre nós. There is a time Estou over falando us. como igreja local. And I'm speaking as a local Existe um church. tempo sobre nós que There's está a time maduro. over us that's mature. Existe algo que o Senhor pretende fazer There's something that God wants to do que já está maduro. that's already mature. Eu não sei com que isso vai se parecer. I don't know what that's going to look like. Eu não sei quais exemplos eu posso trazer. I don't know what examples I can bring. Eu não sei quais conexões eu posso I fazer. don't know what connections I can make. Eu só sei de uma coisa. But I know one thing. Existe algo extraordinário do Senhor There's something extraordinary from the que Lord está tomando proporções cada vez maiores. that is taking even greater E proportions. que eu acredito de todo o meu coração That I believe with all of my que a heart qualquer momento that in any moment nós seremos surpreendidos. we will be surprised. Ontem cheguei quase no final do trabalho das mulheres. Yesterday I got here at the end of the women's event. E é tão bom quando a gente fica ali quietinho, sem se preocupar com And nada. it's so good when we're there not really worrying about anything. Eu amo isso. I love that. Nem sempre posso fazer isso, I mas can't always do todas as that, vezes que but posso, aproveito e faço. Every time I can, I enjoy it. Sentado ali só recebendo. I was sitting there just receiving. E o Senhor falou claramente comigo. And the Lord clearly spoke to me. Ele disse assim, He said, o que eu estou fazendo what I'm doing neste lugar, in this place nessa noite, tonight, nem todos os testemunhos individuais seriam capazes de descrever um pouco do que eu estou fazendo. not all the individual testimonies will be able to describe a little part of what I'm Não doing. se acostume com aquilo
que você tem experimentado nesta casa. Don't get used to what we've been living in this house. Não ache que pelo fato de você já estar aqui há muito tempo, Don't think that because you've been here for a while, você venha perder essa sensibilidade. you're going to lose this sensitivity. Você venha perder essa disposição de acreditar You lose the willingness to que para believe tempo como esse, that for a time as Deus nos this, uniu nesta the casa. Lord gathered E us here, existe algo que Ele deseja fazer. and there is nas something nossas that He wants to do. vidas. Confie em Jesus. Trust in Jesus. Queria que você fechasse os olhos. I want you to close your eyes with me. Confie em Jesus. Trust in Jesus. Não existe nenhuma estação, nenhum momento da nossa vida There is no season or moment in our que lives confiamos em Jesus that we trust in e Jesus somos decepcionados. and we're disappointed. Não existe nenhum momento da nossa vida There's no moment in our em que a lives nossa decisão de confiar nos processos do Senhor that our decision to trust in the process of the Lord nos tiram takes us away daquilo que Ele está nos preparando para fazer e receber. from what He is preparing us to do and Você não receive. sabe, às vezes, o You don't porquê know Jesus está fazendo dessa maneira. Why Jesus is doing it the way He's doing it. Pastor, eu sei. Pastor, I Isso é uma know. consequência do meu erro. It's a consequence of my Jesus é mistake. tão maravilhoso Jesus is so wonderful que quando nós temos consciência that when we know de que o que estamos vivendo é that uma what we're consequência living do nosso erro, is the consequence of our mistake, Ele pega aquela consequência He gets that e Ele consequence trabalha em nós and He works in para us ressignificar aquilo to give that new e meaning ministrar na vida de outros, and to pour into other de people's maneira que a lives nossa dor in a way that our se pain tornou nosso testemunho. became our A testimony. nossa dificuldade Our se hardship tornou uma lição para a vida de outros. became a lesson for other people's Ou lives. seja, Or be it, mesmo na nossa perda, even in our loss, quando permanecemos nele, when we remain in Ele Him, usa para que outros possam ganhar. He uses it for others É to você gain. perder It's you losing para ganhar. to gain. Eu não sei quais são os caminhos que o Senhor está te levando, I don't know what path the Lord is taking mas you eu sei que through. todos os caminhos que Ele nos conduz nos leva ao amadurecimento. But every path that He leads us through E brings o us to amadurecimento maturing. nos qualifica para recebermos aquilo que Ele tem preparado para a gente. And maturing qualifies us to receive what He has prepared for us. Antes da gente terminar aqui essa manhã, Before we finish here this eu vou chamar o morning, time de ministração aqui na frente. I'm going to call our ministry team up E here eu in the quero front. que todos fechem, mantenham seus olhos fechados, And I want perdão. everyone to keep, please, their eyes closed.